Esse vídeo aqui vai ser qual é o impacto do feedback na banda passante, tá? Então hoje eu montei um setupzinho aqui para mostrar o que acontece. Vou conectar um amplificador numa carga de 8 ohms e aqui então eu vou usar um osciloscópio e um gerador de funções aqui para fazer essa varredura. Eu vou usar o tamanho dessa barra aqui para representar a amplitude de saída, tá? O osciloscópio está ligado lá na saída. Então eu vou fazer aqui de 80 Hz até 20 kHz e depois de 20 kHz a 200, tá? Vocês prestem atenção então na amplitude, tá? Dessa barra aqui, em função da frequência, tá? Nesse modo eu estou aqui com um amplificador sem feedback nenhum. Inclusive aqui, ó, para mostrar que está sem feedback nenhum, eu desliguei o fio, tá? Não está ligado, então eu estou com zero de feedback. Então eu vou mostrar para vocês qual é a linearidade dele sem feedback, sem nada de feedback. E até então eu estava usando esse potenciômetro para variar isso, tá? Mas agora eu desliguei para fazer esse teste. Então vamos começar aqui a varredura. Essa região aqui é fácil para o amplificador, né? Então vocês vejam que ele está bem linear, né? Estou chegando aqui aos 20 Hz, 20 kHz. Vejam que ele praticamente é linear, ó, mesmo sem feedback. Isso é a prova que o transformador de saída aqui é bem bom, tá? A parte mais importante do amplificador é o transformador de saída, tá? Ele não pode alterar o áudio, digamos, de até os 20 kHz, tá? Então é isso que a gente está vendo aqui, tá? Então, vou fazer de novo o sweep, ó. Vocês vejam aqui pertinho que praticamente fica linear, ó, até os 20 kHz. Agora eu vou fazer até 200, tá? Então, ele já garantiu até 20, né? Ficou muito bom ali. Agora até 200. Vejam que aqui a situação muda um pouquinho. Ele começa a diminuir a amplitude, ó. Então em 60 kHz já diminuiu bastante. Tá? 100 kHz, ó. 127. Ó. Então 200 kHz diminuiu bastante, mas né, na faixa de áudio aqui ele fez o trabalho com perfeição, eu diria. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o feedback. Então eu vou ligar aqui de novo o potenciômetro. Ó, notem que eu já baixei o ganho, só encostei o fio ali. Então agora eu estou com um feedback total, né, o máximo que eu consigo. Aqui ele está com menor ganho, né. Então o feedback está corrigindo com grande intensidade aí o sinal. Então eu vou deixar aqui mais ou menos na mesma amplitude que estava antes para a gente fazer a comparação. Eu vou então aqui, ó, nesse teste de novo até 20 kHz, né? Só que dessa vez com feedback massivo, né? Muito feedback. Vejam que aqui realmente o amplificador fica extremamente linear. Ó, a barra não muda praticamente de altura, né? De amplitude. Estou fazendo aqui várias vezes para vocês perceberem que o feedback lineariza o amplificador, né? Deixa completamente linear, perfeitamente linear. Agora eu vou até 200 kHz, tá? Com feedback. 50 kHz, ó, vejam que o amplificador ficou linear agora até 50, 60. Aqui já começou a dar uma diferença. Eu diria que ficou até 80 kHz ele ficou linear, tá? Ó, veja. Aqui nos 80 ele começa a aumentar a saída. Acontece ali uns fenômenos, né? Mas vocês vejam que o feedback ele traz a linearidade, ele aumenta a banda passante do amplificador, tá? Aumentou, eu diria que de 20 para 80, tá?
a porção linear. Então, sem feedback, eu vou mais ou menos até 20 para o amplificador começar. Vou desligar aqui de novo, baixar aqui. Agora eu estou sem feedback de novo, só para ver aqui até quando que... Aqui está começando a baixar. Daria para dizer que ele vai exatamente até 20 kHz e depois já começa a baixar. Então, não vou considerar o menos 3 dB, tá? Vou só considerar a hora que começa a dar uma baixadinha ali no sinal. Então eu passo, digamos, esse amplificador de uma banda passante até 20 kHz plano para uma banda passante de 80 kHz totalmente plano, né? Então eu diria que o feedback amplia a banda passante do amplificador. Abraço.